Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa belíssima reunião. Os bons espíritos têm hora marcada e, portanto, nós estamos meio atrasados, mas pedimos perdão aos bons espíritos, porque eu sei que eles compreendem, porque são muitos. Por isso que tem o nome de Espírito Bom, porque faz a vontade de Deus. Nós não falamos com Deus porque temos o Espírito Bom para a gente falar com eles. Então, nós estamos falando com os bons espíritos, é mesmo nós temos muita fé e as coisas acontecem de acordo nós estamos querendo fazer o bem. Então, peço, Senhor, nesse momento, muita paz, muita união, muita caridade, tudo de bom para o nosso planeta que está passando por terrível dificuldade. Mas nós estamos rogando a força dos bons espíritos, o planeta todo, para nós também aqui, encarnados e desencarnados. Então vamos dar início à nossa reunião, onde o irmão vai ler as coisas de Deus e nós vamos comentar. Que assim seja. Que assim seja. Estamos fazendo a segunda parte do livro Homem Integral, segunda parte que o título é Estranho Rumos, Seguros Roteiros. E hoje nós já estamos na terceira reunião desse capítulo 7, que é o Homem Aparência, Homens Aparência. Hoje, dia 23 de junho de 2025. Na semana passada, nós lemos, o último slide foi esse aqui. O senhor lembra, né, senhor Maurício? O senhor fez o comentário e daí nós não alongamos muito porque já estava mais no finalzinho, né? Lembra? Uhum. É bom a gente alongar ele um pouquinho mais ou o senhor acha que já pode ir para o seguinte? Foi esse ou foi o. Foi esse mesmo, né? É isso? Deixa eu ver aqui. Dissimulam-se os sentimentos. O senhor fez a leitura e fez um comentário, né? Mas nem sei se esgotou o comentário, porque nosso tempo já estava. Eu acho que então, a gente pode fazer de novo uma leitura nele de novo, né? Para a gente comentar, né? Então tá. Então vamos fazer a leitura dele de novo. Ok. Estimulam-se os sentimentos para se apresentarem bem, conforme o figurino vivente, detestando-se fraternalmente e vivendo competição frenética e desgastante para cada qual alcançar a supremacia no grupo, agradando o ego atormentado. Apesar de acumularem haveres pregando o existencialismo comportamental, estes vitoriosos permanecem vazios, sem ideal, sem consciência ética, mumificados nas ambições e presos aos desejos que nunca satisfazem. Desencadeiam-se um distúrbio no conjunto social que afeta o homem, por sua vez, perturbando mais o grupo em círculo vicioso, no qual a causa, gerando efeitos, esses se tornam novas causas de tribulação. Reverter o sistema injusto e desgastante no qual se mede e valoriza o homem pelo que tem e não pelo que é, em razão do que pode, não do que faz. É o compromisso de todo aquele que é livre. Então, aqui ela começa falando da questão do simular, né, os sentimentos para se apresentarem bem. A gente representa, né?
O dissimular é representar aquilo que, na verdade, não somos. Então, eu falo aqui conforme fica em vigência, de acordo com o que as pessoas querem ver, a gente acaba se mostrando, mascarando, né? É questão da máscara. Aí, no final, que eu acho lá para o final, desencadeia-se um distúrbio no conjunto social. Então, acaba-se o conjunto social sendo afetado, que afeta o homem, por sua vez, perturbando mais o grupo. Então, a gente simulando, fazendo o que o outro quer ver, ou tentando se mostrar conforme o outro quer ver de nós, e a gente acaba não sendo o que a gente é. E aqui, mais no finalzinho, ela fala que reverter o sistema injusto e desgastando no qual se mede e valoriza o homem pelo bem que tem e não pelo que é, em razão do que pode, não do que faz, é como visto todo aquele livre. Então, se nós somos livres, é isso. Em vez de mostrar o que tem, então é importante mostrar o que somos. Em vez de mostrar e também mostrar o que realmente importa. Sempre nós falamos antes, né? Que quando se fala da liberdade, lembra da liberdade espiritual. Aqui fala que isso é o compromisso de todo aquele que é livre. Então, o ser livre é aquele que já trabalha para o seu crescimento espiritual, não importando mais o que o outro pensa, o que o outro acha, mas vamos fazer o ético, né? Até num texto anterior aí, um trecho anterior, fala que muitas vezes a gente dissimula e até a questão ética que nós temos, nós escondemos a ética porque as pessoas não querem ouvir a ética. Então não quer um ético. Então a gente acaba tentando se adequar aos erros da sociedade para ser bem aceito e recebido na sociedade. Agora, com vocês agora. O título Homens Aparência, né, essa temática, ela mexe com a gente. Temos o verniz social, né? Às vezes, por uma questão até de convivência, nós precisamos ter um comportamento, né, que não é real em relação às outras pessoas. Às vezes a gente não pode ser extremamente sincero no falar, no se comportar. Mas aqui ela fala nessa viciação, né, que é o exagero. Até só para ilustrar, uma vez eu assisti uma palestra de um adolescente, né? Ele é autista. E ele estava fazendo a palestra. Então o autista, geralmente ele tem essa dificuldade de mentir, fingir. Então até ele estava dizendo bem assim, às vezes a gente está num local assim público, né? Daí vem assim, uma pessoa, né? E mostra, por exemplo, uma bolsa, né? Uma mulher mostra uma bolsa e fala, e daí, o que você achou da minha bolsa? A pessoa que tem esse distúrbio, ele é muito sincero, ele fala, é feia, se ele acha que é feia. Então ele não tem esse comportamento assim de ser elegante, né? De disfarçar e tudo mais. E tem até tem um programa na televisão, né, que é o Super Sincero também, que ilustra isso de forma jocosa também. Tem um outro filme, o Mentiroso também, que é uma comédia, que ilustra bem, né, que a gente vive numa sociedade onde a gente realmente a gente não é o tempo todo mostra o que somos. Mas aqui ele está falando nessa questão assim dessa forma de simular na competição, né? A gente faz isso até por competir. Eu quero estar melhor que o outro. Então, a competição frenética, ele diz, né? Frenética é uma competição mesmo, aquela que a pessoa se desgasta para isso, né? Frenética e desgastante. Porque eu quero estar no topo, né? Supremacia no grupo, né? Ele quer dizer, né?
o meu ego ele vive atormentado porque eu estou sempre competindo. Então eu acabo vendo o outro como um adversário, como um inimigo mesmo, né? Então eu me desgasto, desgastando-se fraternamente, né? Porque fica naquele elogio falso, ou naquela forma de se aparecer, né? Se apresentar assim, é, de forma que não é, né? Aquilo que ele não é, né? Apresentar aquilo que ele não é, e isso gera um vazio, né? A gente fica meio que preso a esses desejos que nunca são satisfeitos. Isso perturba, deve causar uma perturbação individual, é claro, porque eu fico o tempo todo nessa situação, né? Estou angustiado, ansioso para permanecer no grupo, para me destacar, para competir, e eu fico um círculo vicioso, né? De eu gerar tribulações e buscar soluções para isso, e com o grupo também fica perturbado, quer dizer, é uma existência complicada que nós temos aqui. Nos nossos relacionamentos sociais, isso acontece, é muito comum. Né? Não são todos, né? Tem aquelas pessoas que são mais autênticas, são o que são, né? Não são os fingidores, né? Entre aspas, né? São aqueles que realmente se assumem, né? A sua própria identidade. E no último parágrafo ela diz que ela convida a gente a reverter isso aí, né? A mudar esse sistema injusto e desgastante, porque a gente precisa se sentir valorizado pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, não por aquilo que eu finjo que eu sou, né? Não, mas aquilo que eu posso fazer, né? Por menor que seja, por mais humilde que seja, mas que eu seja eu mesmo, né? E quando eu tenho a consciência que a minha identidade é importante para o meu bem viver, aí eu sou livre. Que daí eu não fico preso a essa competição raivosa, angustiante que nos escraviza. É isso. Assim, reforçando o que você falou aí, na questão do estimular, muitas vezes você no sentido de falar, igual você deu o exemplo aí, da pessoa que só, não mente, só fala a verdade, por exemplo. Aí, estou observando aqui que ela fala mais no sentido de não estimular comportamentos, né? Por exemplo, você fica imaginando eu sei que o ato de beber bebida alcoólica não é bom para mim. Aí, mas aí eu tenho um grupo ali que se eu não beber, não é bem aceito, por exemplo. Aí eu vou beber com eles também, porque para Ser ser inserido no aceito. grupo. Ou então certos comportamentos, que a gente sabe que não são comportamentos bem adequados, mas como a gente, para ser aceito, você acaba envolvendo aqueles comportamentos que não são bons para ser aceito, né? Então, agora, essa questão do falar realmente é interessante, você falou aí, dizer o que dizer, às vezes uma mentira ela pode ser melhor do que uma verdade em determinada situação, né? Francisca Barçanufo, quer comentar? Esperando aí vocês comentar primeiro. Vamos para frente? Você vai comentar? Não, vamos pra frente. Para frente? Ver se dá tempo, né? Vamos lá então. Próximo. A desordenada preocupação por adquirir a qualquer preço equipamentos, veículos, objetos de propaganda alucinada. Objetos da propaganda alucinada. A ansiedade para ser bem visto e acatado no meio social. O tormento para vestir-se de acordo com a moda exigente. A inquietação para estar bem informado sobre os temas
sem profundidade de cada momento, transtornam o equilíbrio emocional da criatura, arrojando-a aos abismos da perda da identidade, à desestruturação pessoal, à confusão de valores. Homens, aparência, tornam-se quase todos, calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, enxameiam num contexto confuso, sem liberdade, no entanto, em regime político e social de liberdade, atulhados de ferramentas de trabalho como de lazer, desmotivados e automatistas, sem rumo. Prosseguem avançando, ou caminhando em círculo, desnorteados na grande horizontal das conquistas de fora, temendo a verticalidade da interiorização realmente libertadora. Preocupante, né? Principalmente porque ela diz aqui quase todos, né? Então nós estamos nessa confusão também, uns mais, outros menos, nessas superficialidades, né? Nessa ânsia de ter, de adquirir, de seguir o modismo, tanto nas roupas, como nas aquisições patrimoniais, como na propaganda alucinada de objetos que a gente vê por aí, a gente quer adquirir, né? A propaganda nos ilude, nos cativa. E a gente perde a própria identidade. Até foi falado isso já anteriormente, né? A perda da identidade. A gente deixa de ser o que é, para ser aquilo que a mídia, que as pessoas, que o modismo, que o grupo, que a sociedade, ela praticamente ela nos induz aquilo, né? E aí então a gente vai entrando num desequilíbrio emocional, né? Transtorno o equilíbrio emocional, quer dizer, o equilíbrio vai se perdendo, né? E desestrutura pessoal, às vezes nos endividamos, né? Desestruturação pessoal, de confusão de valores, porque a gente inverte os valores, né? A gente acha aquilo mais importante. E aí ele diz que atinge a todos, pobre, rico, calmo, ansioso, todos eles estão nessa busca frenética, né? De tá informado de forma assim superficial sobre os assuntos, né? Tendo caminhando, e ela diz assim, não é um avançar, né? É um caminhar em círculos, né? Ele fala, prosseguem avançando ou caminhando em círculo, né? Quer dizer, a gente não está fazendo essa viagem interior que ela convida aqui no finalzinho, que é libertadora, de nos conhecermos, de nos assumirmos qual somos, não querer ser aquilo que nós não somos. Gratidão. Eu estava assim, analisando, você fala, me lembrando que geralmente nós somos também, pela família, né? Criados para ter uma ideia, uma ideologia em família. E se você fugir daquela ideologia da família, você passa a não ser aceito pela família. Aí você acaba se transvestindo daquela ideologia, mesmo não gostando muito. Talvez no começo não goste muito, depois acaba aceitando e se envolvendo naquela ideologia. Porque é o que é pregado na família ali. Então, e se ele não seguir aquela ideia do pai, da mãe, dos irmãos, dos tios, por exemplo, ele percebe que ele não é bem aceito e acaba se adaptando àquelas ideias que o pai, a mãe, os avós, os tios têm sobre a vida, né? Mesmo isso no sentido sociológico, no sentido filosófico, no sentido político, no sentido religioso, tá? No sentido moral, por exemplo, acaba seguindo aquele grupo para ele ficar bem aceito. Porque ele sabe, se ele fugir dali, ele pode perder toda aquela amizade que ele tinha
que ele tem, todo aquele reconhecimento que ele tem com a família. Ele acaba se perdendo, então ele acaba se usando a aparência dele ali e muitas vezes ele consegue até se adaptar e achar tudo aquilo certo. Passando baixo aí, Francisca. Ah, pois é, estava lembrando aqui, tá me ouvindo aí? Sim. De um pregador, um palestrante no centro espírita, estava fazendo uma palestra, era sobre essas coisas, né? De riqueza, que as pessoas não podem largar por causa da riqueza e tal. Aí quando ele estava falando, o telefone tocou. Era sobre uma herança urgente que ele tinha que receber. Aí ele pediu desculpa aos irmãos e saiu e faz muitos e muito tempo nunca mais tinha voltado no centro espírita. Pra você ver como é perigoso o negócio. É verdade. Não é fácil não, né? Francisca, quer comentar? Prefiro para vocês entenderem melhor, eu não entendi nada. Mas você pode questionar também, ou até discordar, Francisca. Tá bom. Tudo certo. Se não entendeu, pode falar que a gente lê de novo, para a gente entender junto. Vamos para frente ou... Aprende. Para frente. Eita, mudou o título. Opa. Nós estávamos em homens, aparência, agora nós vamos para o capítulo 8º. Fobia social. Fobia social. Esse é seu, né, seu Maurício? É sim. Só vou ver até onde resistência. Achei. Só para eu. Lembra que é fobia, né? Fobia, medo, pavor, né? Então, fobia social, lembrando que fobia social é esse medo, esse pavor, né? Aqui fala assim, pressionado pelas constrições de vária ordem, exceção feita aos fenômenos patológicos na área da personalidade, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos. Então, eu falo aqui, com exceção feita aos fenômenos patológicos na área da personalidade. Então, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos. Aí vem a conclusão: neuroses e psicoses se manifestam atormentando e gerando-lhe um clima de pesadelo onde quer que se encontre. A liberdade, que ele é de fundamental importância para a vida, perde o seu significado externo face às prisões sem paredes que são erguidas nelas, encarcerando-se. Na melancolia profunda, ele passa a ansiedade, com alternância de insatisfação, tentativas de autodestruição e da desconfiança sistemática tomba por falta de resistências morais diante dos insucessos banais da existência. Aqui ele vai falando, a primeira falou que geralmente, então, né, com exceção aos fenômenos patológicos na área da personalidade, o indivíduo tímido, quando desiste reagir, então, ele assume comportamentos fóbicos. E a fobia, que é o medo, que é o pavor, ele provoca geralmente enfermidade. Aí ainda fala de neurose, né? Psicoses começa a manifestar. Então, a pessoa
que começa, que desiste de reagir, então ele pode assumir esses problemas, né? Aí fala que gera um crime de pesadelo, onde que se encontra, seja em casa, no trabalho, na rua. E ela continua falando que a liberdade, que ele é fundamental, de fundamental importância para a vida, perde o significado. Então a pessoa já não tem mais a vontade, mais o desejo da liberdade. Para eles, isso já não mais importa. Faça as prisões sem paredes que estão erguidas nelas, encarcerando-se. Quer dizer, ele já fica preso. Preso não no lugar de quatro paredes, né? Mas presos nos seus sentimentos, presos no seu medo, medo das coisas, medo de fazer tal coisa. Aí, quando fala aí da melancolia, né, que aí ele se prostra, vem a melancolia. E da melancolia vem a ansiedade. E nós sabemos que a ansiedade normal, nós temos. Somos um pouquinho ansiosos, um pouquinho não é doença. Mas muitas vezes vem a ansiedade que provoca crises mesmo. Questão de respiração, né? Dificuldade para respirar e assim por diante. Aí vai com a alternância de insatisfação e tentativas de autodestruição. Muitas vezes chega até estar insatisfeito, muitas vezes tenta se autodestruir. Confiança temática tomba por falta de resistência morais, diante do insucesso banal e da existência. Então, aí vem essa ansiedade, ela já provocada por essa fobia, né? Por tantos problemas que vão surgindo, aí a gente acaba abatendo, não tem força para erguer, e geralmente, e tudo isso tem a ver com a nossa encarnação passada, com os nossos erros que nós fizemos no passado. Aí vem a auto-obsessão, que a auto-obsessão é aquela obsessão que vem de nós mesmos, e geralmente ela vem de erros do passado que nós não conseguimos vencer, e quando nós chegamos aqui, a gente tem uma vaga lembrança daquilo que já fez, e não conseguiu superar. Aí vem essa melancolia, esse pessimismo, e a pessoa não tem força para reagir. E quando ele não tem força para reagir, ele pode cair nessa ansiedade, chegando realmente a precisar de médico. Muitos, né? Muitos precisam de fazer consultas psiquiátricas ou com psicólogos para poder retornar a força dele. Muitas vezes o psicólogo passa o medicamento e as crises reduzem, mas também ele não consegue, não é superar, simplesmente ele passa a viver sem aqueles sintomas mais fortes. Mas o medicamento, muitas vezes também deixa a pessoa dopada. Então, o trabalho com o psicólogo e mais as atividades mais dinâmicas que ele pode fazer, talvez seria a melhor forma de poder reverter, né? Quando se cai numa situação dessa. Porque às vezes você não tem força. Aí precisa de ajuda de outro. Tanto ajuda de familiares quanto de profissionais. É isso. Então, essa fobia social, dentro da psicologia, é muito comum, né? É aquela pessoa geralmente aquela pessoa que é tímida, né? Essa timidez, ela se manifesta lá, às vezes, na infância, depois vem na adolescência, vai se passando. É o medo de se relacionar com outras pessoas, é o medo da interação social. Eles têm medo, né? A pessoa tem medo, nós temos medo.
Então, evita-se ir em eventos, em locais onde tem aglomeração, onde vai encontrar amigos, né? Tem receio. É uma limitação que a pessoa mesmo se impõe, porque ela não, ela tem um medo de se expor, de se apresentar. Tem a ver com orgulho, né? Orgulho de fazer feio, orgulho de as pessoas me olhar, me notar, eu me acho, eu me acho feio, a minha conversa é desinteressante, eu não tenho muita coisa para oferecer. Então, aquela timidez que a pessoa se afasta, ela se isola do grupo, né? E isso é claro que causa um distúrbio mental muito forte, que é que ela tem dificuldade de interação com os demais, né? Então, e ela quer ter, mas ela não consegue ter essa interação porque ela tem o medo, né, de, de se expor. E daí vira aquela guerra interna, né? Que ela vai para a melancolia profunda, que é a depressão, ou então vai para a ansiedade, porque ela é convidada para eventos, para estar junto com as pessoas, ou ela mesma quer, e não consegue, então fica ansiosa, naquela situação de auto insatisfação mesmo, né? Que isso leva a desequilíbrios. Ela fala que até a autodestruição, que realmente pode chegar a limites, né? Ela não se sente inserida no grupo, né? Então, cria essa situação assim de vergonha, de timidez, né? De tá junto com as outras pessoas. Isso precisa ser tratado, né? Na psicologia já tem tratamento. Todas essas fobias, né? Tem aquela síndrome de pânico, né? Que as pessoas têm, de várias situações, elas têm tratamentos. Geralmente o tratamento tem a ver com o enfrentamento dessa situação, aos poucos, né? A pessoa vai aos pouquinhos, ela vai enfrentando até ela vencer essa limitação que ela mesma se impõe. Por isso que ela diz uma autoprisão. É uma prisão sem paredes. É que ela mesma se ergue, ela se encarcera naquilo. Ela tem dificuldade de se apresentar, de falar. Pode ser por algum trauma do passado, de outras vidas, pode ser por orgulho mesmo, né? Pode ser por várias razões que a pessoa tem isso. Mas de qualquer maneira, o tratamento é o psicológico, né? De enfrentando isso aí. Algo mais? Ou vamos para frente? Por mim, tranquilo. Vamos fazer mais uma? Ou tá parando por aqui? Mais uma. Ele que sabe aí. Hein? Mais uma, né? Mais uma? Falta 20. É. Então Faz vamos mais uma nessa. vez. Nem mesmo o êxito nos negócios, na vida social e familiar, consegue minimizar-lhe o desequilíbrio que muitas vezes aumenta, em razão de já não lhe sendo necessário fazer maiores esforços para conseguir, considera-se sem finalidade que justifique prosseguir. Interessante, né? Os desafios eles motivam. Então, às vezes a pessoa ela fica assim, na questão financeira, ela está equilibrada, né? Os negócios, a vida social e familiar está tudo bem, então ela não sente necessidade de avançar nesse caminho, nessa fobia que ela tem, nessa dificuldade de relacionamento que ela tem, porque ela se sente já satisfeita, né? Não tem razão para se esforçar. Então, às vezes, as dificuldades, né, os desafios, eles são motivadores para vencer isso aí.
aqueles que necessitam mesmo, né? Eu tenho que me movimentar, eu tenho que ter interação social, é uma forma de vencer também essa limitação. Os estados fóbicos desgastam-lhe os nervos e conduzem-no a depressões profundas. São vários esses fenômenos no comportamento humano. Surge, porém, no momento em que se generaliza a pouco e pouco o denominado como fobia social, graças ao qual o indivíduo começa a detestar o convívio com as demais pessoas, retraindo-se, isolando-se. A princípio, apresenta-se com uma forma de mal-estar, depois como insegurança. Quando o homem é conduzido a enfrentar um grupo social ou o público, que ele aguarda a presença, a palavra. O grau de ansiedade foge-lhe ao controle, estabelecendo conflitos psicológicos perturbadores. Aqui, né, ela vai detalhando esse comportamento, né, que é a da fobia social. A pessoa ela generaliza esse comportamento, ela não quer mais conviver com ninguém, ela se isola, se retrai, e às vezes ela usa desculpa, eu não estou bem, eu não estou mal-estar, eu sou inseguro mesmo, né? Se assume até, né, na questão, né? E não é capaz de enfrentar. E aí cria ansiedade, porque ela quer, né? Assim, todos nós sentimos a necessidade da interação social. Mas às vezes esbarramos nessa limitação dessa timidez, né? É comum, às vezes, né, quando a pessoa é tímida, às vezes o grupo social, ao invés de auxiliar ele, né, para botar para cima, às vezes acaba apresentando mais problemas, né? Tem pessoa assim, por exemplo, que é muito branco, né? Quando ele fica envergonhado, ele fica vermelho. E daí todo mundo aponta o dedo. Ficou vermelho. Aí aquilo, né, cai como uma bomba em cima da pessoa. A pessoa fica pior ainda. Ao invés de ajudar ela fica pior. Apresentação em público. Quando eu estava fazendo a parte acadêmica, né, tinha a apresentação lá do TCC, tinha uma colega que ela não apresentou de jeito nenhum. Uma menina, ela falou, não apresento, eu não apresento. O professor insistiu, falou, o senhor pode me reprovar, mas que eu não falo em público, eu não falo, eu não consigo, não tenho coragem. E não falou. O professor até fez um passo a passo, uma colinha, você pode ler, você não precisa falar, mas não vou. Ela entrou em pânico, desesperada. Isso acontece. Tem pessoas que têm mesmo dificuldades, é uma barreira muito grande que se cria em torno de si. Gratidão. Ela largou até a faculdade por causa disso. Larga sim. Ela larga emprego, larga tudo por causa desse medo. É uma coisa que é uma limitação que a gente tem, né? É igual as outras fobias, né, que às vezes apresentam na nossa vida. Essa fobia social é uma delas. Comentários? Divaldo Pereira falando que era mestre em falar ao público, né? Tem gente que fala assim com tranquilidade, né? Não tem dificuldades, né? Mas tem outros que sempre é um desafio.